E aí, pessoal, eu deixei a música rolando de fundo aí para fazer uma homenagem ao querido professor Olavo de Carvalho. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre ele. Ah, Sempre começava os programas dele com essa música. Ele falava uma frase: invocamos a Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça seja cometida nesse programa. É, causa saudades. Esse cara aí é um dos melhores brasileiros, bem intencionado. Esse cara aí ele tem meu respeito. Eu acredito que ele ensinou muita gente aí a ter perspectiva, ensinou muita gente a pensar aí, porque o brasileiro vivia numa escuridão pior que a caverna de Platão. Oh, que interessante, chega a rima. Ok, vamos lá. Olavo de Carvalho, a história desse cara é muito interessante. Olha só o tamanho da bibliografia de livros que ele escreveu. É mole? É brincadeira? Ele lecionou em universidades, faculdades. Esse cara é um fenômeno, se a gente for analisar. Ele, ele tem uma grande obra, infelizmente não valorizada, mas graças a Deus que tem um mínimo de gente inteligente que leu alguma obra desse cara. Porque realmente, se for ler, vai demorar um tempo. O que eu acho interessante, que ele diz que ele quer formar, ele quer formar alunos para continuar a filosofia, tanto a filosofia dele, que é entender, desvendar, evoluir, assim como Sócrates, Platão, Aristóteles. Então houve uma sequência e o trabalho dele a gente vai analisar os resultados nos próximos 100 anos. É muita coisa, não? 100 anos. Mas eu digo que algumas pessoas acredito que possam surgir, mas a obra desse cara é inegável. Infelizmente, a patifaria e a honra devida a esse cara não, pela patifaria, não é reconhecida. A patifaria eu estou até elogiando, no sentido seria falta de caráter da pessoal em geral. Esse cara aí merecia um elogio no Congresso. Mas tudo bem. Bem, eu vou falar um pouco dele. Eu já estou falando. Aqui nós temos as datas de nascimento dele. Em homenagem ao professor Olavo de Carvalho, essa é a sinfonia de Edward Elgar. Vai tocando de fundo aqui. Olavo de Carvalho nasceu dia 29 de abril de 1947, Campinas, São Paulo, e ele veio a falecer dia 24 de janeiro em Richmond, Virgínia, Estados Unidos, conjugue de Roxane Andrade de Souza. Ele tem bastantes filhos aqui, eu não vou mencionar. A data da morte dele não é uma data muito triste, mas esse cara foi muito corajoso. Até na hora da morte, o cara foi muito corajoso e sábio. Eu me recordo que eu descobri alguns dias depois e parece que a ficha não cai e você tenta buscar informação, tenta saber se foi verdade mesmo, mas a hora dele chegou, mas eu acredito que ele permaneça vivo ainda pelas obras que ele tem, pelos alunos que ele formou e pela voz que ele ecoa. E realmente o cara vai continuar aí como Aristóteles, Platão, Sócrates, né? No Brasil esse cara aqui é o top dos top. Ele sempre elogiou bastante esse Mário Ferreira dos Santos.
Eu inclusive cheguei a ler algumas coisas, mas não completo assim, mas é um cara assim que realmente era um expoente na época. Eu não sou sujeito a falar muito desse cara. Eu tenho bastante ideias diferenciadas. Eu nem sou filósofo, mas eu tô falando isso porque eu estudei um pouco o Olavo de Carvalho, então a gente tem que ter autonomia. Eu sei que é difícil bater num gigante, mas nós temos que crescer como os gigantes. Eu falo no sentido bater, no sentido bom, de discutir, dialogar, aceitar as divergências, é isso. Aqui eu estou passando no site de pesquisa do Google algumas coisas referentes. Aqui eles continuam com promoção de livros. Eu acredito que ainda a morte desse cara aqui ainda está sendo sentida tanto pela nova direita ou pelos seguidores, alunos, simpatizantes e pessoas de bom senso. Eu acho que a gente tem que respeitar o belo e desprezar o horrível. Eu me recordo de Olavo, quando eu descobri ele, você sempre queria ouvir o que ele tinha a dizer. E as palavras dele sempre foi como um conselho ou alguma coisa assim que você ouve, você quer ouvir e aquilo te faz bem, entendeu? Às vezes até uma repreensão desse cara aqui pra você faz um bem, porque a gente vive numa sociedade que pode tudo, então você perde os limites do bom senso, a consciência e aí só vai vir um desprezo. Quando você perde a consciência das coisas, aí você dá liberdade para outros tipos de sentimentos. Mas eu me recordo, eu me divertia muito, principalmente quando ele xingava assim. Eu acredito que ele é um cara que realmente tinha razão, não que seja em tudo, né? Mas ele batia firme com suas convicções, assim como eu também bato firme com as minhas convicções. Eu me lembro uma vez no Twitter que eu escrevi alguma coisa que eu tinha postado, aí no exato instante ele curtiu. Eu achei bem interessante, assim, bem a proximidade, né? Só que daí o Twitter tava começando a dar umas discriminando, né? Que às vezes as pessoas fazem um trabalho e já começa a bloquear, fazer umas coisas assim. Aí eu desisti dessa porcaria aí. Também desisti do Facebook. Esses caras são criminosos. Imagina, a pessoa faz um trabalho e os caras vai lá, apaga o seu trabalho. Isso aí é atitude de criança. Bem, hoje em dia eu tenho o Instagram, mas nem sei até quanto tempo. Eu sei que é necessário para a comunicação, mas eu já perdi a graça. Bem, essa aqui eu entrei hoje aqui no site, aqui tem algumas coisas referente a ele, o que aconteceu, aqui temos alguns sites de notícias, né? Deveria ser notícia, né? Porque a gente vive numa esfera criminosa, numa esfera de mafiosa. A moral hoje está morta, gente. A moral foi pro saco. Abotoou o paletó. Eu falo moral no termo geral, porque hoje em dia é uma Sodoma e Gomorra, como a Bíblia exemplifica. Essa sociedade é uma desgraça. Viver nessa sociedade aqui tem que ser muito guerreiro. Satanás está reinando aí, ninguém fala o nome dele, tá todo mundo legal indo pro inferno e tá tudo beleza. É mole uma coisa dessa? Me perdoe, Olavo. Não queria falar essas coisas. Puta que pariu. Ai, ai, é até engraçado essa situação.
Era muito divertido, cara, ouvir você. O pessoal entrava lá pra zoar você e aí tomava no toba. É até uma falta de respeito, né? Que eu me lembro uma vez que você disse que é como tirar um doce de uma criança. A criança quer discutir com um adulto aí não tem discussão. Aqui algumas fotos, o Olavo de Carvalho ele teve uma relação muito amorosa com a Romênia. Eu não tenho muitas informações, né? Eu estou dizendo assim pela observância mesmo. Até cheguei a ler um livro que ele foi convidado, parece, a ir para a Romênia. Aí ele foi lá, conheceu bastante gente importante, gente de televisão, diplomatas. Foi muito interessante. É que esse livro, aí eu não lembro o nome do livro, mas eu acho que eu fiquei por umas 10 páginas para terminar ele. Depois eu vou ver se eu acho ele de novo e termino o livro. Livro muito interessante. As coisas que esse cara fala, assim, para quem tem bom senso, pode analisar que elas são bem fundamentadas, com raízes em algo. No caso desse homem, expoente brasileiro, ele é católico, ele é fervoroso. Eu sou cristão, mas eu respeito esse cara. O que é belo merece respeito. É claro que eu sempre tive vontade de conhecer esse cara. Sempre pensava um dia ir pra Virgínia, lá chegar lá, bater na porta, falar: Olá, eu sou o João, estudei com você. Só que eu sempre pensava assim que ia chegar com uma russa lá. Uma russa bem linda. Fala: Eu sou brasileiro, olá, vai aí, olá. Brasileiro é foda. Brasileiro é de outro mundo. Então, sempre tive esses pensamentos assim, né? Porque a Rússia, assim, ele batia firme, né? Ele teve um debate muito importante. Eu li 2 vezes sobre com, né? Sobre a nova ordem mundial e com o Dugin. O cara esculachou, pegou o Dugin de 4 e desmoralizou o cara. O cara não teve argumento. Assim, aquele livro, eu lembro que o livro começou de boa, tranquilo, saudações, legal, colega, colega. Aí o russo já chegou querendo falar o que não sabia ou não devia. Aí já tomou um cala a boca, filha da. Mais ou menos assim, eu tô exagerando aqui nos meus termos. Aí o russo sentiu, aí ele abaixou a bola. Ah, mas me convidaram aqui e o cara. Palavras de baixo calão. Eu não queria estar aqui para ouvir isso. Mais ou menos assim. Eu não tô falando exatas palavras, mas o cara foi muito corajoso em ter um debate com um agente militante, organizador, pensador da KGB, ex-KGB, e com o mesmo pensamento, a luta comunista, socialista está em vigor aí nos nossos dias. Somente quem tem bom senso sabe disso. Agora os idiota útil eu acho que não, né? Aquele livro lá é muito bom, muito importante. Esse livro aí deveria ser estudado por quem faz ciência política e relações internacionais, mas você chega na grade das faculdades, só banalidade, porcaria, só mentira. Aí você vê uns doutor que tem hoje aí, seja americano, PhD, os caras não sabem nada. Os caras não sabem nada, os caras não têm Deus, não sabem quem é Satanás, não sabem quem é Deus, não sabem quem é Jesus. Para eles é aquele esqueminha ali, faz aqueles quadros com pirâmide, umas coisas assim, para tentar explicar algo que eles inventou da cabeça ou que alguém inventou. Se a gente analisar a grade do ensino, é tudo comunista, é uma ideia de Gramsci. Conquistar em todos os espaços, os caras estão em todos os espaços.
O Olavo bem dizia, não tem nada de direita nas faculdades, o TCC, esses negócios aí. Agora eu não lembro como é que é o nome, mas ele tinha razão mesmo. A gente vive numa sociedade esquerdista forjada. Eu não sou direitista, não tô nem aí pra direita. Eu sou cristão, tô de passagem no mundo. Falar pra você é meio pesado. Você tá de passagem no mundo e você vê tanta tragédia, tanta desgraça, tanta ruindade do ser humano. Desculpa, Olavo, não queria falar isso no seu vídeo aqui, tá bom? Enquanto isso, uma orquestra de fundo, Edward Elgar. Bem, eu fiz algumas aulas no curso desse homem aí. Eu tava começando a ter um pouco de cérebro, acordando pro mundo, pra vida, nem todo mundo é teu amigo. Aí eu vi bastante coisa. Eu comecei a fazer as aulas desde o princípio, depois eu comecei a pegar as aulas do final, depois eu parei um tempo e expirou a minha assinatura. Mas de vez em quando eu vejo alguns vídeos do Mídia Sem Máscara. A gente faz uma comparação dos tempos passados com os tempos presentes. É bem interessante a ligação, o nexo, as conexões, o que vai acontecendo. Então, ele tem meu respeito, ele me ensinou bastante coisa. Esse cara aqui, pra discutir com ele era difícil, porque ele já chegava com a bibliografia, o nome de muita coisa. Então, se quer falar alguma coisa, você tem que estudar primeiro. E realmente é verdade, é verdade. A gente brasileiro tem o hábito de querer saber o que não sabemos. Por intuição, ou sei lá, pensamento. É aquela questão lá, o cara pergunta o endereço, você não fala sim, não, e nem não. Você tenta, assim, com uma hipótese, falar eu acho que é pra lá. Anda mais pra frente aí, pergunta pro próximo. Mais simples chegar e falar, não, não sei. O brasileiro sempre quer ajudar, talvez. Interessante. Vamos ver umas frases aqui desse cara. O homem medíocre não acredita no que vê, mas no que aprende a dizer. Olha só, hein, que coisa, hein? Essa frase aqui é para entender a mente dos idiotas úteis. Que a gente vive uma sociedade que as pessoas são meio que robozinho. A autonomia das pessoas está indo pro saco. O comunismo não é uma grande ideal o comunismo não é um grande ideal que se perverteu, é uma perversão que se vendeu como um grande ideal. Só aqui a gente já tem um tema para umas 2 horas de programa. Esse vídeo é uma breve homenagem ao Olavo de Carvalho. Caramba, agora eu tô sentindo como é que é. Você começa a falar, sua voz, garganta já começa a ficar seca. É até interessante. Vamos sentir sua falta, Olavo. Vamos sentir sim, mas vamos ter que ser firme, ter que ser forte aí. Lutar pelas nossas convicções e não aceitar essa máfia aí. Colocar ordem
na casa que eles não têm. Mafioso é fugitivo, caralho. Não a gente é fugitivo. A gente não tem medo, não. Deus é por nós. Se Deus não for por nós, já teria acabado tudo. Então eu vou continuar ainda aqui. Vamos ver outras coisas do Olavo. Vamos ver sobre livros. Sobre livros. Esse é um grande presente brasileiro. Olavo de Carvalho. Esse cara sozinho destrói a filosofia inteira do Brasil. Ele sempre questionava qual filosofia foi feita nas universidades. Tem lógica. Uma vez eu li um filósofo árabe. Eu li assim um pedaço da bibliografia. Eu não li o que ele escreveu. Mas os caras que eram filósofos, os caras eram um perito em geometria, algebra. Esse cara lá, nossa, ele inventou um monte de sistema, um monte de coisa. Aí você pega os filósofos de hoje, é tudo paralisado. Os Estados Unidos e a nova ordem mundial. Esse livro fala sobre o eurasianismo, acho que é assim que se pronuncia. Sobre a Eurásia, aquela ideia comunista ali, a junção do povo eurásio. Fica aqui a indicação do livro. A gente tá vivendo isso hoje, né? Com a invasão da Rússia. É uma pena que o Olavo não esteja presente, porque ia confirmar tudo aquilo que ele batia em cima. Porque ele sabia, ele leu. A Consciência de Imortalidade, eu não li esse livro. O Diário Filosófico. Deve ser muito importante para quem acompanhava a obra desse cara aqui. Acompanhar esses diários para reflexão e futuro você ser um filósofo. É como o Olavo disse. Você tem que calar a boca, ficar quietinho e vai estudar. Depois de tantos anos, você abre sua boca e começa a falar. O Jardim das Aflições. Olha, eu li um pedaço desse livro aqui, mas eu não... Eu estava começando a chegar aqui no Olavo de Carvalho. Acho que falava sobre o ensino, se eu não me engano. Ele já começa a meter bronca lá num sujeito aí. Esse livro aqui fez grande sucesso, o mínimo que você precisa saber para ser um idiota. Eu não cheguei a ler ele todo não, só alguns pedaços. Minha vida é pedaços de pedaços. Vamos voltar aqui à música. Nossa, essa musiquinha aqui não tem como sair da sua mente. O cara acertou na música e quando isso acontece, é uma obra-prima, aí não sai da mente. Eu vou colocar uma música aqui para nós. Uma música aqui para nós. Oh meu Deus, eu tenho que falar, me decidir se eu falo formal, informal, se eu falo simples ou se eu falo difícil.
Eu sou uma mistura de muitas coisas. Então, acho que eu tô mal acostumado. Aqui temos a revista Isto É, O Imbecil. O Olavo escreveu o livro O Imbecil Coletivo. Aí você olha um negócio desse aqui, o que que você pensa, o que que você diz, o que você acha? Quem que é o imbecil? Será que é o Olavo mesmo? E quem fez isso aqui? Será que foi bem intencionado? Será que um sujeito desse vai pro céu? Será que vai pro céu ou vai nadar no laguinho gostoso de enxofre? Bem, que a pessoa seja julgada naquele dia lá. Porque isso aqui é tentar desonrar uma pessoa, independente de quem seja. Até se fosse o Lula. É mole uma coisa dessa eu dizer isso? Bem, sabemos que o Lula é satanista, macumbeiro, e não faz parte do nosso meio. Mas isso aqui, fazer isso com uma pessoa aqui é um crime. É uma difamação. Mas o seu lago de fogo tá esperando lá, vai virar churrasco no inferno. Vai ser uma delícia. Eu tava pensando sobre o inferno esses dias. Aqui, ó, Astro e Symbol eu li. Não li tudo. Caramba, eu só falo o livro que eu li pela metade, não li tudo. É sobre astrologia. O Olavo, ele escrevia sobre muitos assuntos e até sobre isso aqui ele escreveu. Mas voltando ao tema do inferno, o laguinho de enxofre, e os demônios e os filha da mãe. Então, esses dias nós estava queimando junto a uma madeira aqui, né? Minha mãe queimou. Aí eu cheguei no fogo lá, coloquei as mãos, senti a intensidade do fogo, essa proximidade com a natureza. Aí eu baixava a mão assim, ficava aquela coisa ruim assim queimando. Aí que eu nem baixei muito a mão. Aí eu comecei a fazer uma reflexão sobre o inferno, as pessoas que vão pra lá. Eu falei, nossa, não dá nem pra desejar isso pro nosso inimigo. Porque começa a pensar, vai ser um lago de enxofre. E é complicado. Quem partiu, quem fez errado partiu, já era. Não tem chororô. Quem tá vivo, fazer orações, se arrepender, fecha a porta do quarto e ora. Não dê seu dinheiro para um vagabundo que o que faz na segunda-feira, depois que pegou os dízimos no domingo. Qual pastor ensina para você o que é o meia-meia? O que é levar o ramo ao nariz? Apesar que hoje está fácil descobrir o que é, mas eu acho que tem um monte de tonto aí que não sabe isso. Quem pode explicar Ezequiel 8? Eu sou um cara leigo, como é que eu sei isso? Eu descobri sozinho o que é a marca da besta. Tanto é que acho que as novas versões estão mudando agora. Agora é tonelada, não é mais 666. Mas esse é um outro assunto. Hoje eu peço desculpa ao Olavo de Carvalho. Estou falando uns outros assuntos aqui. O título aqui é homenagear esse cidadão brasileiro que fez muito progresso. Um cara que desde pequeno buscou coisas grandes, não queria ficar nessa mediocridade da vida. Aqui está o livro, Estados Unidos, a Nova Ordem Mundial, esse livro aqui que eu li, me desculpe aqui. Temos a direita, deixa eu tomar uma água aqui que minha garganta já está indo pro saco. Temos aqui à direita Olavo de Carvalho, à esquerda Alexander Dugin. Привет, Dugin. Как ты, Dugin?
Здравствуйте, друг. Товарищ, твой товарищ. Я не люблю, Дугин. Я не люблю. Esse é o Tavarish, camarada russo. Ti Tavarish. Tavarish é camarada, gente. Eu falo russo e eu me relaciono com uma russa aí. É uma KGB. Eu enfrento uma KGB todo dia. É mole. Mas eu sou brasileiro e o brasileiro, a sua desvantagem é a sua vantagem. Esse aqui é o foda, puta que pariu. A sua desvantagem é a sua vantagem. Esse é ser brasileiro. Todo povo, se não está doente de vaidade, quer mestre que o eduquem, não puxa sacos que o cortejem. Ó, bem enfática essa frase. Eu vou continuar o vídeo aqui. O que eu mais gosto no meu serviço, no meu trabalho, ele é espontâneo. Enquanto eu tô falando aqui, eu nem sei se algum dia vai cortar um vídeo meu que eu no meio das palavras, eu tento ser espontâneo, assim, eu busco uma sinceridade, igual o Olavo falava, pra você ser sincero. A gente tem que ser sincero. Então eu busco essa sinceridade. Eu acho que eu já perdi muitos amigos pela minha convicção. Mas eu tô sozinho, tá de boa, sem problema. Melhor sozinho com Deus do que mal acompanhado. Pelo menos eu tenho tempo de estudar. Я учу по-русски сегодня, каждый день я я буду учиться по-русски. Você entendeu o que eu falei? Não entendeu? Vai estudar. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Eu fiz umas aulas com o filho desse homem aqui, Luiz Gonzaga de Carvalho. Deixa eu abaixar aqui que a sinfonia agora empolgou aqui. Pra mim tá muito alto. Em uma das aulas ele falava pra você se expandir, tipo não parar. Eu tava naquela de buscar a minha vocação. E é claro que isso demora um tempo. Pelo que eu entendi, parece que a vocação é uma junção de muitas coisas. Muitas habilidades, seja habilidades físicas, manuais, intelectuais. Você tem que buscar o máximo de coisas, estudar os 4, 5 anos. Então é isso, você vai estudando, vai chegar uma hora, ó. Se você dominar aquilo, então você vai poder cambiar, trocar assim de lugares, trocar de fazeres, coisas. Assim você acaba encontrando sua vocação. É claro que eu não encontrei a minha. Eu ainda estou aprendendo russo e eu sei russo, mas eu falar pra você é pancada, hein? Os caras falam brava porque a língua é brava. Então eu tô estudando as línguas. Eu acho que é uma coisa que é muito importante. É uma coisa muito importante. Você tem acesso a outras culturas, outras informações. Você pode assistir vídeos, você pode fazer um curso na outra língua, você pode ler livros. Praticamente você fica muito rico. Você enriquece culturalmente. É muito interessante isso. É claro que você tem que estudar línguas não pelo sentido de ser poliglota, assim, essas coisas. Eu acho que essa porcaria aí virou moda agora. Todo mundo quer ser isso, mas eu acho que a substância, o conteúdo é o que deve ser importante, não o achismo, entendeu? Língua é uma coisa nobre. E é uma coisa que não é propriamente assim de um povo. Eu posso estar falando besteira aqui, mas é uma coisa que pode ser de todos. Pode ser de todos. Hoje em dia está muito mais fácil você estudar uma língua. Assim, infelizmente no Brasil
não temos muito material, conteúdos. É mais fácil estudar em inglês. A língua inglesa, você aprende muita coisa com o inglês, diferente do português. Claro que a gente precisa aqui de tradutores, precisamos de um apoio do governo, todas as coisas, mas aí não é com a gente. O que eu ia dizer? É uma crítica à China. Eu acredito que o Império Chinês vai crescer, seu crescimento vai ser como a sua derrocada. Hoje em dia é comum, estão falando que o chinês é a língua, mas chinês não é um negócio legal não, é uma coisa fácil também, assim como o russo, claro que demora um tempo, claro que pela língua, eu gosto de linguagem, é uma língua interessante estudar, uma língua bonita, é uma outra situação, outra cultura, outro povo, outras características, mas eu acredito que o chinês vai ter uma queda como ascensão deles. Primeiro, assim, é mais fácil estudar um outro idioma em inglês do que propriamente chinês. É claro que eu valorizo a sabedoria, os conhecimentos deles, a história deles é bem interessante, mas não é por aí não. Acredito que uma hora ali a coisa vai desmoronar ali. Chinês é uma coisa lá do outro lado do mundo. Porque o foco do mundo é Israel. É Israel, o resto faz parte do mundo. Israel, a terra de Jesus, é ali que vai acontecer os acontecimentos finais. E é ali que um monte de gente vai cair. E é ali que também vai ser o juízo de Deus. O povo de Jesus veio para os seus não reconheceu. Então vai vir um cara aí meio boiola, sentar lá no onde era o templo de Deus, templo de Salomão. Aí vai ver que tem uma coisa errada e já é tarde. Aí vai perder a cabeça. Quem estudar um pouco vai saber o que eu tô falando. Esse cara tem muitos livros aqui. Eu acho que a sinfonia acabou. Vamos ver se tem mais uma música e eu vou me ir. Esse vídeo aqui já tá um pouco longo. Eu presto uma homenagem aqui ao Olavo de Carvalho, brasileiro de Campinas. Lesionou no meu estado do Paraná. Acredito que foi na PUC. Eu também acredito que ele não tenha formação. E como é que um cara sem formação dá aula pros outros? É aí que tá. Fenômeno. Steve Jobs também fugiu da escola. O cara inventou muitas coisas. E aí? E aí, o que vocês me dizem? Às vezes a gente tem que romper com a naturalidade ou com o jeito que a situação é. Pensar diferente, agir diferente e ser desbravador, pioneiro. Andar sozinho mesmo. Anda com Deus aí, tá legal. Anda com Jesus. O resto é perdição. As pessoas é só um momento. As pessoas te frustram. Pouca gente é seu amigo de verdade. Cada um está interessado nos seus interesses. Cada um quer usar o outro como trampolim. Esse ser humano é uma desgraça, infelizmente. Mas os verdadeiros é aqueles que Deus busca. Os verdadeiros. Eu vou me despedindo aqui. Muito obrigado, Olavo de Carvalho. Спасибо. Большое спасибо, Olavo de Carvalho. Ты очень работаешь с тобой, Бразилия. Спасибо. Я благодарю тебя очень важно в Бразилии. Спасибо. Очень. Большое спасибо, Олavo de Carvalho. Я люблю тебя. Как, как люблю я тебя. Obrigado, Olavo. Nós amamos você.